Boa noite. Novamente estamos no estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Hoje, dando prosseguimento à temática iniciada na semana passada, reflexões sobre sexo, sexualidade e sexualismo. Lembramos que os estudos anteriores se encontram em nosso canal no YouTube. Visite nosso canal, se inscreva caso ainda não tenha feito. E vamos para o estudo dessa noite, começando com um comentário introdutório de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa extraída do livro Evangelho de João, comentado por Emmanuel, capítulo 13, versículo 35. Existe nos trabalhos da Boa Nova um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos, cada dia. Distribui o tesouro do bem, por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Vamos aqui fazer algumas observações para introduzir o nosso estudo. Emmanuel nos convida a refletir ao tipo especial de trabalhadores da Boa Nova, aos quais devemos nos esforçar por adequar-nos. E ele vai dizendo-nos as características. É um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor, agradece a Deus com pensamentos, palavras e atos, cada dia. É essa disposição renovada diariamente que devemos estar atentos em vivenciar, sob todos os ângulos da atuação do nosso espírito, quer na área do pensamento, das palavras, da vivência através dos atos. E a consequência disso, distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. É para a aquisição e vivência dessas qualidades que Emmanuel nos estimula a todos conseguirmos. Vamos assim para o nosso tema, extraído do capítulo 2 do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. O espírito acredita, quando encarnado, que é mulher ou é homem. Essa é uma ilusão que o próprio espírito promove em si mesmo, de reencarnação em reencarnação, tendo sempre a oportunidade de, novamente, reparar erros. É muito importante destacarmos que o aproveitamento do conteúdo trazido pela espiritualidade, direcionada à sexualidade, à iluminação do nosso entendimento, sobre os propósitos do espírito imortal, à luz da doutrina espírita, requer aberturas para o entendimento e a compreensão nessa área tão delicada na caminhada evolutiva do homem e que, evidentemente, se confronta com o entendimento, com as características propagadas e disseminadas pela cultura do materialismo. Aqui, dando prosseguimento, como já dissemos, ao estudo anterior, que se referiu a várias questões relativas à homossexualidade,
que é bom aqui também destacarmos, que é um assunto de interesse de todos nós. Nos diz o Espírito Emmanuel que na área da atuação no sexo não se pode apontar dedo para ninguém, sob nenhum aspecto, porque todos nós, de uma forma muito ampla, não temos ideias das quedas e deslizes que já cometemos nessa área, se não nessa vida, em vidas anteriores. Então é interessante e é importante recebermos esse esclarecimento que a espiritualidade traz. E é um tema que, como já dissemos, pouco abordado em palestras espíritas ou seminários. Não obstante, ser muito importante compartilharmos as ideias trazidas pela espiritualidade superior sobre ele. Então, nesse primeiro slide, vejam a que reflexão nós somos chamados. A nos percebermos como espíritos. Não é como homem ou mulher temporariamente, que é a vestimenta que o nosso espírito utiliza-se para se apresentar no mundo físico, vivenciar determinadas experiências e aprendizagens, mas que de maneira nenhuma deve estar efetuando maiores identificações com a roupa transitória. E por isso é colocado aqui, o espírito acredita, quando encarnado, que é mulher ou homem. Essa é uma ilusão do próprio espírito, que o próprio espírito promove em si mesmo, de reencarnação em reencarnação, tendo sempre a oportunidade de novamente reparar erros. Então, independente de estarmos como mulher ou de estarmos como homem, essa é uma característica temporária, cujos objetivos maiores são reparação de erros do passado, aquisições de patrimônios espirituais que prossigam conosco depois da morte do corpo, e, é claro, estando atentos a esse nível de consciência que a doutrina espírita nos presenteia, evitarmos quedas e deslizes na área da sexualidade que levam a tanto sofrimento para nós e para outros, nessa encarnação ou em outras, ou vindouras. Então aqui nós estaremos tratando ao longo dos estudos dessa obra como efetivarmos da forma mais exitosa possível a vivência nesta área da conduta humana. Prosseguindo. Porém, pode acontecer que o espírito continue a viciar-se cada vez mais. Neste caso, ele é compelido a voltar na outra polaridade, para iniciar pela expiação a sua real reparação. Então, está temporariamente no corpo, com o qual não nos identificamos, que temos grandes conflitos, não é por acaso. Estamos em um processo de expiação, reparação a algo muito errado que andamos cometendo na área da condução de nossas energias genésicas ou sexuais. Então, o espírito, ao se perceber compelido na reencarnação, forçado e atingido a plenitude das suas forças orgânicas, percebe um conflito grave entre o que ele pensa, sente
em relação à sua aparência física, estamos diante de um problema sério. Não é uma questão simples, é uma provação, é uma expiação, a qual o espírito, devido a um passado complicado, levou ele a essa circunstância. É válido considerar que não é da natureza que um espírito se vicia numa polaridade, tenha que ir para a outra logo em seguida. Entendamos bem aqui, viciar-se numa polaridade é conduzir-se na área do sexo de forma irregular ou depravada, desequilibrada, que tenha de ir para outra logo em seguida. Ele pode seguir na mesma polaridade, sendo convidado a reparar a viciação, mas não reparando e se viciando ainda mais, chega o momento que precisa respeitar a polaridade que não soube valorizar. É aí onde surgem essas graves questões de não identificação com o corpo em que se está temporariamente revestido durante a sua reencarnação. Que, como dissemos logo no início do estudo de hoje, é um erro identificar-se com o corpo de tal maneira que ache que o seu espírito só se identifica em termos reais se estiver como homem ou como mulher. É preciso observarmos, em termos de imortalidade da alma, que o corpo é uma roupa temporária. E a dificuldade dessa identificação, por mais difícil que nos pareça, é temporária e necessária, face determinadas provas que tenhamos que resolver. Então, não é por ter errado muito em uma polaridade sexual que obrigatoriamente na seguinte vai haver uma alteração. Mas, muitas vezes, ao repetir ou intensificar ainda mais o desequilíbrio no uso daquele padrão de polaridade, aí acaba chegando a circunstância de uma mudança compulsória e difícil para o espírito, mas necessária. Um homem que se vicia de maneira heterossexual, tendo conúbio com muitas mulheres, sem respeitá-las. E isso passa a ser uma constante, agravando o vício psíquico, reencarnação após reencarnação, o espírito reencarna na outra polaridade, para aprender a valorizar os patrimônios femininos. Então, aqui no caso do homem, que mesmo sendo heterossexual, tem uma conduta viciosa, o que nessa obra recebe a denominação de heterossexualista, vivendo um heterossexualismo que é uma intensificação desequilibrada das suas energias sexuais. Isso acontecendo, agravando-se esse vício de desequilíbrio, ele passa, numa próxima encarnação, a uma mudança na polaridade de sua apresentação física.
reencarna no corpo feminino. E é evidente que os padrões psíquicos de desequilíbrio que ele trazia como homem vão querer se manifestar agora no corpo feminino. É daí onde surgem os grandes conflitos da não identificação do espírito com aquele corpo. Logo, o corpo feminino não vem como um castigo, mas como um convite à educação. É o espírito que, viciado nessa questão, pensa de maneira diversa e ao invés de aceitar a sua sexualidade, na polaridade feminina, continua a buscar novamente, de forma promíscua, as parceiras de polaridade feminina. Expressando assim a homossexualidade, que na presente encarnação para o espírito pode se tornar mais uma caminhada na área do desequilíbrio das energias sexuais. Ele que já vinha de problemas sérios de conduta desde encarnações anteriores. Agora, compulsoriamente, obrigatoriamente, inverte a polaridade do corpo e, em vez desses conflitos que ele vive agora, estimulá-lo à busca de um entendimento mais sério, mais equilibrado da sexualidade e dos objetivos da vida, ele resolve ir de encontro àquilo que a natureza propôs. Da mesma maneira, o homossexual masculino. O espírito na condição de mulher, em reencarnações passadas, que muito viciou essa polaridade, acaba por manter ainda aquela psicologia em relação ao sexo, mesmo em um corpo masculino, na atual reencarnação. Entendemos bem? A questão se dá dos dois lados. Como de fato nós constatamos a homossexualidade feminina ou masculina. No caso da mulher, também chamado de lesbianismo. Mas que, em ambas as situações, a origem estudada nesta obra é proveniente do mau uso da sexualidade na vida anterior. E de agora o espírito está numa prova. Há aqueles que, não conseguindo desfazer-se da viciação sexual, buscam outros parceiros de depravação. É muito importante salientar que homossexualidade não é depravação, é uma expiação. Então, longe de ser apenas uma escolha para experiências sexuais diferentes, a situação da homossexualidade, ela tem o objetivo de acordar o espírito de uma vez por todas ao equilíbrio das suas energias nessa área. A depravação é caracterizada pelo sexualismo, ou seja, o culto ao sexo de forma indevida. A depravação pode acontecer tanto no
heterossexualismo como no homossexualismo. Porque tanto numa área quanto na outra, a vivência depravada da sexualidade caracteriza-se por essas designações e que representarão mais adiante para o espírito graves situações de reparação ou expiação nas experiências reencarnatórias futuras. Não é por acaso que um espírito reencarna num determinado corpo. E também não deve ser por acaso que ele está em um processo tão diferente do que muitas vezes gostaria de estar. Aqui nós somos convidados a uma reflexão muito importante. Viver com graves conflitos nessa área. Se perceber em difícil superação do problema de identificação com aquele corpo. Não é por acaso. Algo muito sério está por trás. E o espírito deveria, é nessa proposta que o livro nos conduz, raciocinar, refletir. Como deverá ter sido minhas experiências encarnatórias no passado? Por que eu trago tantos conflitos nessa área? O que houve? E através de reflexões profundas e sérias, normalmente virão à tona explicações, intuições, às vezes dormindo ou acordado também, sobre o fato de estar envolvido nesse campo de prova na experiência humana. É importante vincularmos as questões íntimas ao infinito da vontade de Deus, que sabe bem melhor do que os homens o que é necessário para a sua evolução. Nessa parte aqui do tema, o livro nos convida a meditar sobre a questão, o que naturalmente terá como resultado as aberturas para nos sensibilizarmos ao infinito da vontade de Deus, que sabe muito melhor do que nós o que é importante e necessário para nós na nossa caminhada evolutiva. E de encontro ao corpo que está usando, ou perceber no corpo o inimigo por desidentificação sexual, é ir de encontro às disposições das leis divinas que trouxe o espírito para aquela experiência. É isso que aqui é colocado. É necessário nós que estamos ampliando o nosso entendimento da vida em termos espirituais, sempre resguardarmos a certeza de que as leis divinas expressando a sua vontade sempre desejam o melhor de nós e para nós. Para o espírito tentar negar a sua homossexualidade é danoso, tanto quanto querer impor-se o homossexualismo é muito danoso. Vamos entender essa última frase que esse item nos traz para o entendimento do tema. A proposta aqui é dizer, olha,
a homossexualidade como característica que evidencia na caminhada evolutiva do espírito a não identificação sua com o corpo que está usando, ou a atração sexual nula pelo sexo oposto, é algo que o espírito não pode negar, é algo que ele sente, que a presente encarnação lhe mostra. Mas uma coisa é se perceber não identificado com o heterossexualismo, e outra coisa é impor-se a si mesmo a prática do homossexualismo. Não é porque não nos sintamos atraídos por pessoas do sexo oposto que está o problema. Não. A ausência dessa atração por questões ligadas à homossexualidade, proveniente de nosso passado até aqui, é circunstância para o progresso do espírito. A questão toda só ganha campo de sofrimento ou de infelicidade que pode se tornar maior para o espírito quando ele se impõe a si mesmo querer viver o homossexualismo, que é outra situação. Essa temática ainda teremos alguns estudos que o livro que o livro em que estamos, Sexualidade e Saúde Espiritual, trata, justamente dando destaque a mais pela delicadeza do trato desse tema, que sob a luz do espírito imortal vamos percebendo que é diferente do entendimento do mundo materialista ou até de áreas das ciências humanas que não percebem a nuance da reencarnação a qual todos nós estamos vinculados e que, usando lógica e raciocínio, nos ajuda a entender a complexidade da sexualidade humana. Agradecemos àqueles que nos acompanharam, se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo estudo. Boa noite para todos.